Olá, boa tarde. No jornal de hoje nós vamos falar sobre Pindamonhangaba. O prefeito da cidade está aqui no estúdio e vai esclarecer algumas dúvidas e responder críticas da população sobre a atual gestão. Vamos falar de saúde, educação, obras e também sobre o concurso público, que foi suspenso e vai ter uma nova prova. O repórter setorial está no ar. Com o fim do ano chegando, nós convidamos para participar do jornal de hoje o prefeito de Pindamonhangaba, Israel Domingues. O repórter setorial foi às ruas para ouvir a população e também abrimos nosso Facebook para que os internautas pudessem enviar dúvidas e críticas. E a ideia hoje é fazer um balanço de todo o ano de 2019 aqui com o prefeito. Por isso, prefeito, te agradeço a presença aqui mais uma vez. Eu que agradeço, estamos aí às ordens para poder sempre dar uma palavrinha. Tá certo. Prefeito, a gente vai trazer vários assuntos, o mais atual talvez seja o concurso público aqui de Pinda. Deu bastante polêmica esse ano, houve uma série de problemas no dia do concurso, em agosto ainda, né? E aí foi sendo levada essa situação, suspensão, anúncio de cancelamento, etc. Agora, nesse final de ano, a prefeitura anunciou que vai ser feita uma nova prova com a mesma empresa, para arrumar uma solução mais rápida para uma necessidade grande da prefeitura, que é ter esses funcionários. Queria que você explicasse o motivo dessa mudança, né, de ter anunciado um cancelamento, ou um pedido de um cancelamento, para agora voltar atrás e anunciar que vai seguir com a mesma empresa a execução da prova. Então, na ocasião, quando foi feito o concurso público, teve uma série de problemas com relação à parte logística do concurso e overbook. E foram 40 mil pessoas num domingo chuvoso fazendo a prova, isso e fora do município, pessoas indo para fora do município. Essa logística realmente machucou um pouco o concurso, mas em nenhum momento foi apontado problemas com relação à lisura da prova. Isso nós recebemos uma manifestação do Ministério Público sugerindo a suspensão, até a gente poder avaliar melhor. Nós fizemos a suspensão do concurso com a sugestão do MP e encaminhamos ao IUDES o pedido de ampla defesa e contraditório com relação todo o amontoado de denúncias que nós tivemos tanto no Facebook quanto a ouvidoria, a imprensa noticiou. Com base em tudo aquilo que nós apuramos, nós fizemos o cancelamento, sim, mas não teve nenhuma distorção do que nós falamos agora. Nós fizemos um cancelamento do concurso. Então, as pessoas têm que entender a diferença entre o cancelamento do concurso e o cancelamento do certame. Nós cancelamos, a prova está cancelada. Para nós, ou anulada ou cancelada a prova. E entramos numa discussão jurídica entre o jurídico da prefeitura e o jurídico do IUDES para encontrarmos a melhor saída. Fatos como, por exemplo, vai ser possível pessoas fazerem a nova inscrição agora? Uma nova inscrição? Sim, não. No caso, não. Não, o caso não. Optamos, vai ser feito parcialmente, só para o PEB, só para aquele, só para médico, só, né? A gente não tinha como dimensionar isso, porque falar assim, foi só o PEB 1 que reclamou? Não. Se tivesse um de outro curso, já era suficiente para a gente fazer tudo. Então, essa briga que durou um pouco mais tempo de discussão entre as partes. Até nós concluímos que para o IUDES era melhor manter o nome do Instituto e a prefeitura mantendo todos os concurseiros, que a gente fizesse nova prova, cancelou a prova, aí nós mantemos a palavra de cancelamento da prova, do concurso ou da prova, e abrimos prova para todos os concurseiros, 40 mil, só que num novo formato. 5 domingos, e esses domingos ficariam em torno de 7, 8 mil pessoas, uma movimentação menor. Dividido aí por vagas ou por pessoas? Como é que vai ser? Eu acredito que ele vai dividir por cargos, né? Vai ser por cargos. Dividindo por cargos e todos em Pinda. Então, isso melhora muito a questão logística. Eu acho que nós vamos ter menos problemas com relação à prova. Tem uma expectativa de quando que essa prova vai ser? Essas provas vão ser realizadas agora no começo de 2020 já? São 5 domingos consecutivos. O primeiro começa no último domingo de janeiro, salvo melhor engano, dia 26. Tá bom. E aí são 5 domingos consecutivos. Tá certo.
Ao longo dessa edição a gente vai lembrar aqui alguns assuntos que foram pauta nesse ano. Um deles foi a distribuição de uniformes para alunos da rede municipal, que aconteceu pela primeira vez. Demorou um pouquinho, mas foi entregue, né, prefeito? Foi entregue. A gente começou todo o certame em meados do ano passado. Então, não começou no começo do ano passado, foi no meados. E aí nós tínhamos uma expectativa de ser entregue na primeira semana de agosto, não é? Então, por uma questão relacionada à empresa que ganhou o concurso, ela recebeu as notificações em função do atraso e ela começou a entregar por lote, ela teve dificuldades, assim, dizer que a prefeitura teve um ganho muito grande com relação aos uniformes, porque ganhou num custo interessantíssimo, um preço, não vou falar que é baixo, mas num preço justo e com a qualidade fantástica de material. Não tive uma reclamação. Você sabe de uma coisa? Que apesar do atraso, eu não teve essa reclamação por parte dos pais. Tive da oposição, mas por parte dos pais, assim, eu não tive essa reclamação em massa. Eu tive uma reclamação que a criança ficou apertado. Cresceu enquanto esperava o uniforme. Esperava o uniforme. Então, uma de 14 mil. Então, nós temos aí 3% de reserva técnica, então é só ela buscar na reserva técnica e vai ter o uniforme da criança. Tá certo. Bom, vamos trazer alguns outros assuntos aqui ao longo da edição de hoje. Eu queria trazer um vídeo de um morador da cidade, com quem a gente conversou no centro aqui da cidade, nesse final de ano, e que faz um elogio para o prefeito. Na realidade, ele fez muita benfeitoria aqui para Pinda, né? Inclusive aqui na praça onde nós estamos aqui, já melhorou a praça, já fez ponte luminosa, deixou a coisa mais bonita aqui, né? E as estradas rurais, que nós somos da parte rural, ele também está olhando as estradas rurais, né? Com a administração dele, né? Agora, tá tocando, entendeu? A gente está ficando em meio termo com ele, viu? Apesar que é difícil agradar todo mundo, né? Mas tá bom. Agora, o senhor tem alguma pergunta que o senhor gostaria de fazer para ele? A rede de esgoto lá no bairro do Bom Sucesso foi começado, mas eu não sei quando que eles vão terminar, porque a rede de água, a água tratada, tudo, tem em todas as residências lá. Agora, na realidade, a rede de esgoto não sei como é que está não, viu? Precisa que ele veja isso lá, que é muito importante, né? Para poder não ficar sujando os rios, né? Porque se não tiver um esgoto tratado, como é que fica? Você viu a manifestação do senhor José Guerreiro, que elogiou a praça, elogiou as estradas rurais, mas fez uma pergunta aí sobre a situação do esgoto, prefeito. Isso, senhor José Guerreiro, realmente a praça ficou muito bonita mesmo, nós estamos trabalhando no centro urbano, revitalizando todo o centro urbano, Praça Monsenhor Marcondes, Rua dos Andradas, Praça 7 de Setembro, o próprio Mercado Municipal, enfim, estamos deixando o centro urbano revitalizado e mais acessível para as pessoas, né? Com relação específica ao Bom Sucesso, nós encontramos na gestão, quando nós assumimos, um monte de tubo jogado e nenhum projeto realizado. O Ministério Público cobrando, porque lá no Bom Sucesso, sobretudo no bairro do Queiroz, é um bairro considerado bairro irregular, por questões ambientais, por desassoreamento do rio e também por falta de esgoto. Então, nós conseguimos fazer o acordo com a Sabesp, o TAC está paralisado, porque a promotora entendeu que nós estamos cumprindo o que nós estamos fazendo, e iniciamos uma grande obra lá. Só que essa obra é uma obra que, no mínimo, tem previsão para 10 meses, no mínimo. Lógico, com chuva, com uma série de coisas, essa obra deve estender um pouco mais. Nós já estamos fazendo intervenção severa, inclusive pela Caio Gomes Figueiredo, é uma obra grande, que tem que ter muita coragem para fazer. E nós estamos fazendo e vamos entregar essa obra pronta para a população. Agora, o senhor José Guerreiro falou aí das estradas rurais, ele elogiou, mas teve um morador aqui de Pinda que reclamou das estradas rurais. Vamos ver a manifestação do morador. Bom, algumas coisas têm deixado a desejar. Obras públicas como hospitais, apesar de ele ser médico, ele está sendo um pouquinho negligente, ao meu ver, que ele poderia... Pinda tem uma estrutura boa na saúde, mas poderia ser melhor. Pavimentação pública, principalmente na área rural, está totalmente abandonada, com mato já adentrando nas estradas, buraco, alto número de acidentes. Então ele poderia estar vendo
com um pouquinho mais de atenção. Eu vejo que ele está um pouquinho negligente, então ele poderia dar um pouquinho mais de atenção para os munícipes de Pinda nesses pontos aí da cidade. Está aí a manifestação do Marcelo, que criticou as estradas rurais, criticou um pouco também a saúde pública. Alguma resposta para ele, prefeito? Sim, Marcelo, faço até um convite para você conhecer o nosso novo pronto-socorro, né? Antigamente você não tinha pronto-socorro da qualidade que tem e não tinha pronto-socorro infantil também, e nós que fizemos pronto-socorro infantil. Então, criança que chegava passava junto com um adulto politraumatizado. Outra coisa, a gestante também, ela chegava no pronto-socorro, ela tinha que fazer um pit stop no pronto-socorro e esperar a liberação na Santa Casa para ela passar na consulta de fato. Hoje nós temos o pronto-socorro de gestantes também, que ela pode ir direto. Com relação ao transporte da saúde, ficavam todos abrigados no SEM, sem cobertura, sem nada. Se chovesse, era uma salinha, todo mundo empinhocado. Hoje nós temos um setor só de transporte da saúde. Sem contar as UPAs que nós entregamos também, que é a UPA por enquanto, a UPA de Moreira César e os 2 SAMUs. O laboratório que custava 11 milhões de reais, hoje custa 3 milhões e meio e tem 4 postos de coleta descentralizados. Então a saúde, ela avançou muito, talvez você não tenha precisado da saúde pública e por isso que você esteja comprando a ideia de alguém, mas avançou muito. Relacionado a estradas rurais, são 730 quilômetros de estradas rurais em Pindamonhangaba, é muito grande. Agora, ela teve ruim, talvez no passado você esteja com a mentalidade de 2017 e até meados de 2018, mas quando nós mudamos a gestão que está atual, até com o nosso servidor lá, o Tiago Magrão, que manda muito bem, e conseguimos um avanço muito grande, que foi o quê? Nós conseguimos terceirizar equipamentos, máquinas, e isso foi o diferencial. Evidentemente, agora, né, com a questão das chuvas, ali no bairro dos Oliveiras, Ribeirão Grande, as estradas realmente estão todas danificadas. E aí é uma nova fase que nós vamos ter que fazer um empreendimento lá para poder trazer de volta essas estradas rurais. Tá certo. E aproveitando que a gente falou em obras, foram muitas obras, né? Algumas entregues esse ano, outras anunciadas esse ano. Esse setor está sendo bem movimentado aí na prefeitura, né? De fato, muitas obras que foram entregues, né? E eu trabalhei também muita revitalização de próprios públicos, né? Dentre obras pronto-socorro, o mercado municipal, que nós trabalhamos a parte da Feira Livre, a Praça 7 de Setembro, a revitalização do centro urbano que está acontecendo, o próprio UPA de Moreira César, o Vila dos Afetos, na parte de pavimentação, Avenida das Rosas, 40 anos esperando, primeira fase do Pazim, Taipas. Ou seja, tem muita coisa acontecendo, que aconteceu, e coisas que estão acontecendo. O terminal rodoviário de Moreira já está fazendo, o cemitério de Moreira já está construindo, 3 centros de educação integrada, que é a escola de tempo integral, todos a ponto de laje. Na parte da saúde, o BS do Crispim, o BS lá do Arco-Íris, o BS Ribeirão, PSF do Castolira, PSF do Vila Rica, todos já em ponto de laje também. Então, eu acho que a evolução de obras que estão acontecendo é muito grande. Fora o terminal rodoviário aqui da Presidente Dutra, que deve estar sendo encaminhado para licitação. Esse ainda, quem passar vai ver terra nua, aqui próximo aqui ao estúdio, mas já deve estar indo para a licitação ainda essa semana. E a expectativa é conseguir entregar tudo isso até o final do mandato, ano que vem? Eu nem estou preocupado com isso. Eu acho que a gente tem que fazer, né? A gente tem que fazer a cada dia e aí outro vem da continuidade ou nós mesmos, né? Mas a gente tem que preocupar em fazer. Senão a gente para de trabalhar agora. E eu não posso parar, porque as pessoas não param de querer ter felicidade. Não, mas eu pergunto justamente assim, se realmente a expectativa é no ano que vem ter pelo menos a maior parte disso sim. pronto. Talvez os 3 CEAPs eu consiga entregar, talvez o terminal rodoviário de Moreira, o cemitério de Moreira, a gente consegue entregar. Muitas obras de pavimentação que vai acontecer, porque tem vários recursos do Desenvolve São Paulo, recurso próprio e recurso de emenda parlamentar chegando, então a gente tem condição de fazer muita obra de pavimentação. Agora, evidentemente que talvez o terminal rodoviário, que é o principal, que é o maior, que é como um filho nosso, vamos falar assim, que é o terminal rodoviário da entrada da cidade, que é aqui próximo ao estúdio, ele talvez a gente não consiga entregar, mas a obra vai estar num patamar já avançado. Tá bom, prefeito. A gente vai fazer um rápido intervalo agora, mas você não sai daí que a gente tem muito mais para falar com o prefeito. A gente vai falar, por exemplo, sobre o orçamento do ano que vem, vamos falar sobre o bem viver. Então, você não sai daí que a gente tem muito assunto com o prefeito para falar sobre o que foi esse ano de 2019 e o que está projetado para 2020. Não sai daí, a gente volta já.